Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje é dia de tag aqui no canal. Eu sigo alguns canais hispânicos, mexicanos, enfim, e ultimamente eu tenho visto alguns canais publicando essa tag que se chama 20 Books Book Tag ou 20 livros book tag, né? Traduzindo pro nosso, então eu tentei procurar se tinha alguém aqui do Brasil já tinha traduzido essa tag, mas não encontrei, tá? Então estou traduzindo ela agora, passando por algumas adaptações. Vou deixar linkado aqui embaixo aonde eu vi essa tag, né? Então eu decidi traduzir, passando por algumas adaptações para o português. É uma tag muito bacana que consiste em 20 perguntas relacionadas aos livros. Então bora lá! Sinta-se à vontade também para responder. Eu vou deixar todas as perguntas aqui na descrição também. Item 1. Seu livro favorito? Muito difícil essa pergunta, mas pensando, selecionando, eu selecionei então para mostrar como meu livro favorito O Papisa Joana, da Donna Woolfolk Cross. Já tem resenha desse livro aqui no canal, inclusive, vou deixar linkado para vocês. Todos os livros que eu mencionei que tiver resenha, eu vou deixar na descrição ou nos cards. Tá, então esse livro aqui se tornou um dos favoritos da minha vida e a história é incrível, vale super a pena conhecer. Pergunta número 2. Livro que você tem vergonha de ter lido e dizer que gostou. Eu não tenho muita vergonha de ler determinado livro, gostar e não tenho nenhum problema em falar que eu gostei, tá? Mas, pra não deixar essa pergunta vazia, eu lembrei de um livro que muita gente falou mal aqui no Booktube e Instagram literário. Muita gente gostou, muita gente não gostou, né? Foi um divisor de águas. Mas eu gostei, que foi O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu li esse livro pro nosso clube de leitura aqui da minha cidade, Duque de Caxias, e eu simplesmente achei muito bacana a ideia, a história. Eu só li esse, eu não li os demais, mas mesmo assim eu gostei bastante. Pergunta 3. Qual é o seu personagem favorito e por quê? Pra mim foi fácil escolher aqui qual é o meu personagem favorito. Na verdade são dois, é pai e filho. E eu tô falando dos Semperi, da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Então eu peguei o último livro pra ilustrar, que inclusive estou lendo ainda. E por que eu gosto tanto dos Semperi? Pelo fato deles também serem apaixonados pelos livros e encarar diversas aventuras relacionadas aos livros, né? Inclusive, eles visitam bastante o Cemitério dos Livros Esquecidos, que é uma espécie de biblioteca para pessoas selecionadas com livros raros. E a gente conhece essa biblioteca na série do Cemitério dos Livros Esquecidos, que eu também já comentei sobre os 3 primeiros livros aqui no canal. Número 4. Que livro você pensou que não iria gostar, mas te prendeu? É um livro, inclusive, que eu tive que ler para a faculdade. Eu tinha comprado, iniciei a leitura, mas eu não achei que a leitura não ia me prender, pelo simples fato de não saber que existia uma divisão nesse livro, né? O livro era narrado por 3 pessoas, em 3 momentos diferentes, né? Então, quando eu tive a aula na matéria de literatura inglesa, que eu conheci um pouco mais da obra, eu decidi encarar e se tornou também um dos meus favoritos. E eu estou falando do Frankenstein, da Mary Shelley. Livro incrível, história incrível, que vai falar da relação do criador, né, o Victor Frankenstein, com a criatura e os altos e baixos aí desse processo. Tem resenha também aqui no canal, então vale a pena conferir, que é um super livro, um livraço. Ainda bem que a gente tem a chance de mudar, né, de opinião, de tentar ler um livro novamente. Então, tá aqui, um dos meus favoritos. Pergunta número 5. Que adaptação você gostou mais do que o livro? Normalmente, gente, acontece o contrário, né? A gente gosta mais do livro do que da adaptação. Mas, para não deixar também essa pergunta vazia, eu escolhi O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Eu assisti primeiro ao filme e depois eu li o livro, né? Mas não é que eu tenha gostado mais do filme do que do livro. Eu achei que o filme fez jus ao livro. Eu acho que encaixou direitinho aí o livro, né, no filme. Então, foi uma adaptação que eu gostei bastante. Não digo que eu gostei mais do que o livro, mas que eu gostei bastante, que fez jus ao livro. Pergunta número 6. Que história você gostaria de protagonizar? Sem sombra de dúvidas, eu adoraria protagonizar, estar ali junto com os Semperi, no livro A Sombra do Vento, que é o primeiro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos, né? A entrada aí para esse universo incrível, encantador do Cemitério dos Livros Esquecidos. Então eu adoraria estar ali
junto com os Semperi. 7. Um livro da sua infância. Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre como eu comecei a ler, né? Inclusive eu vou deixar linkado pra vocês porque foi um vídeo muito especial pra mim. E pensando assim, na minha infância eu gostava muito daqueles clássicos da Disney e de umas caixinhas que vinham também os clássicos, que você abria a caixinha e tocava música. Então eu adorava, aquilo pra mim era sensacional. Então tá aí, esses são os meus livros favoritos da minha infância. Número 8. Qual personagem é o seu crush? Eu acho que eu já respondi uma tag que tinha isso, não lembro, e eu acabei não respondendo essa pergunta. Mas pensando bem, eu vou citar o Pedro, que é o protagonista do Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda. Tem resenha aqui também sobre esse livro. E assim, o Pedro, ele fez história, né? Estava cursando história, mas estava infeliz. E conversando com o Senhor, ele descobriu a grande paixão dele, que era a literatura. Então eu me identifico muito com o Pedro e acho que por isso ele é o meu crush. 9. De que livro você é tão fã a ponto de colocar na imagem de fundo do seu computador ou do seu celular, né? Ou seja, que livro faz você colocar capa ou algo referente a ele no plano de fundo do seu celular, no papel de parede do seu celular, no papel de parede do seu computador? Claro que não poderia ficar de fora, né? O Matilda, do Roald Dahl. Esse é um livro que eu gosto demais, é um dos meus favoritos também. E, gente, eu sempre cato referência do Matilda, do filme ou dos desenhos mesmo, né, que vem no livro. Então, eu gosto sempre de colocar como papel de parede do meu celular ou do meu computador. 10. Que saga você abandonou após vários livros? Eu abandonei a série Beautiful Creatures, que é dos 16 luas, 17 luas, 18 luas, 19 luas. Tem um depois do 19 luas que não é o 20 luas, mas eu esqueci qual é. Eu li o 16 luas, o 17 luas eu parei na metade. Por mais que algumas pessoas, né, que eu conversei, falassem que no 18 luas melhorava, eu desisti. Eu até já passei pra frente esses livros e é uma série que eu realmente abandonei, que eu achei que eu fosse gostar, mas não gostei. Número 11. Você já salvou fotos dos seus livros favoritos ou imagens que remetessem aos seus livros? Então, como eu disse anteriormente, sim, eu vivo fazendo isso. Eu adoro pegar referências de livros que eu leio, né? Uma referência que eu adoro é do Cemitério dos Livros Esquecidos, que inclusive é a capa dos vídeos dos livros aqui do canal. Então, eu gosto muito, sim, de salvar tanto as capas, quanto referências, quanto quotes, né, frases do livro também. Pergunta número 12. Qual a maior loucura que você fez por algum livro? Então, não sei se é tão loucura assim, mas quando eu assisti a série da Juana Inês e eu fui procurar alguma coisa sobre ela aqui no Brasil, não tinha. Tinha um livro do Octávio Paz, só que estava esgotado, só tinha na estante virtual. E tinha nos Estados Unidos. Então, eu pedi para uma pessoa procurar lá, né? Ela estava lá, procurou pra mim, comprou lá e me enviou. Então, essa não foi bem uma loucura, mas foi um momento de desespero por um livro, né? Eu queria muito. Então, a pessoa me mandou esse livro, que inclusive eu já mostrei aqui no canal. E assim como o livro sobre assim como o livro do Octávio Paz sobre ela. Número 13. Quem é a sua vilã ou seu vilão favorito dos livros? Eu selecionei aqui um livro diferente. É um livro infanto-juvenil, tá? De uma lenda africana que eu já mostrei aqui no canal, inclusive, também tem resenha aqui no canal, que é a Rainha Carabá. É do livro da lenda Kirikou e a Feiticeira. Esse livro é do Michel Ocelot, mas essa lenda já realmente existe, né? O Michel aproveitou, inclusive, cenas do filme, que já existe também, da animação, para compor o livro. E a Rainha Carabá, eu acho que é uma das minhas vilãs favoritas, principalmente a forma como Kirikou lidar com ela. Item 14. Livro que todo mundo ama, menos você. É um livro que eu li há muitos anos e que muita gente fala muito bem, que muita gente gosta. Tem filme dele, inclusive, eu nem assisti ao filme. Mas um livro que todo mundo gosta, menos eu, é As Virgens Suicidas. Não consegui gostar desse livro, talvez eu dê uma chance futuramente numa releitura, mas a princípio ele é um livro que todo mundo gostou, menos eu. 15. Pior e melhor final de livro.
Pra mim, um dos melhores finais de livro, sem dúvida, é do Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. É óbvio que eu não vou falar pra vocês o final, né? Toda escrita, né? Todos os livros do Eça de Queiroz são surpreendentes, são livros que fazem a gente refletir, porque são baseados em críticas sociais, críticas à igreja. E esse é um desses livros. E o final dele é bem bacana, é bem surpreendente. Então, eu gosto muito desse final. E um final ruim, que eu não gostei muito, porque me deixou com uma incógnita assim, foi o final do As Perguntas, do Antônio Cherchenesky. Eu acho que eu comentei esse livro em algum vídeo de leituras aqui, e o final me deixou com uma pulga atrás da orelha, então eu não curti muito esse final. 16. Melhor e pior começo de livro. Começo, eu só lembrei do melhor. Do pior eu não tive nenhuma ideia, mas vou falar somente do melhor, vou dar uma roubada aí. O melhor começo de livro pra mim, sem dúvida, é A Metamorfose, do Kafka. Inclusive, eu estou relendo ele para um trabalho da faculdade e eu acho incrível logo o impacto que o leitor tem com o que acontece com o Gregor, né? Então eu adoro o início, eu adoro o desenrolar da história da Metamorfose, adoro o que a Metamorfose representa, né, na literatura, então, sem dúvida, A Metamorfose. 17. Um livro que você leu 2 vezes ou mais. Aí eu separei o Diário de Zlata, né, que eu já comentei com vocês sobre esse livro, tem resenha dele aqui, da Zlata Filipovic. Eu conheci esse livro no meu ensino fundamental e tive a oportunidade de reler recentemente, inclusive fazer resenha aqui pro canal. E o Diário de Zlata vai trazer a história da Zlata, né, é um diário real, onde a Zlata vai contar o que ela viveu, ela e sua família e seus amigos, durante a Guerra da Bósnia. Então, tá aqui. Eu gosto muito desse livro, eu sempre indico esse livro, então leiam o Diário de Zlata. 18. Livro que você quer muito ler. Então, uma das próximas leituras, talvez das férias, vai ser o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes. Esse livro traz o retrato da mulher, tá? E, inclusive, interessante que os capítulos, né, a autora separa com características de lobos mesmo. Então, o uivo, a ressurreição da mulher selvagem, a tocaia ao intruso, farejando os fatos, enfim, a caçada, quando o coração é um caçador solitário. Então, é um livro que eu pretendo ler nas férias, porque eu sei que precisa de atenção, de um estudo aprofundado. Então, essa é uma das próximas leituras. 19. Casal perfeito de uma história. Pra mim, as histórias que eu leio, não tem muitos casais perfeitos. Então, eu selecionei um casal que eu gosto muito, tá? Que é o Gatsby e a Daisy, do Grande Gatsby, do Fitzgerald. Também tem resenha aqui no canal. É um livro incrível, que eu também li por causa da faculdade, e as aulas sobre ele foram sensacionais. Eu aprendi muita coisa sobre o Fitzgerald, sobre o Gatsby, o Grande Gatsby. Então, acho que um dos casais que eu mais curto, que eu mais gostei de conhecer, foi o Gatsby e a Daisy. E o último item, o 20, uma frase marcante de algum livro. Eu selecionei esse livro aqui, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, para ler uma passagem para vocês. Não é uma frase, é uma passagem, e diz assim: os bons escritores quase sempre tocam a vida. Os medíocres apenas passam rapidamente a mão sobre ela. Os ruins a estupram e a deixam para as moscas. Entende agora por que os livros são odiados e temidos? Eles mostram os poros no rosto da vida. Espero que vocês tenham gostado da tag. Sinta-se à vontade para responder. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.